Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Ouvintes a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sábado às 10h10. Hoje a Paula Simões não cá está porque tem outros afazeres profissionais ainda ligados à nossa área. Um beijinho grande para ela. Então hoje cá estou eu para levar até si o tema de hoje, neste debate do sábado às 10h10, as empresas públicas que vão ser privatizadas. Daqui a pouco já falamos, ficamos com este som de Samanguana, Tia António. Tio Antônio, quando trabalhava nas obras numa plantação que pertencia a um colônio, Tio Antônio era contratado sob um solo ardente do Mucaba. Ele apanhou um pau nas costas, o capataz pretendia que ele, demasiado lento, Tio Antônio era contratado. Tio Antônio ayenda mutonga, Tio Antônio ayenda mutonga, ele um buque singa vutuca. Tio Antônio foi contratado, Madeira, Santo Tomé, Cabo Verde, Brasil, Goa na Índia. O dia do seu regresso, Tio Antônio, quando trabalhava nas obras numa plantação que pertencia a um colônio, Tio Antônio era contratado. Por ter recusado foi deportado longe de sua terra. Tio Antônio tinha deixado a família em sua terra. Tio Antônio era contratado, Tio Antônio ayenda mutonga, ele um buque singa mutuca. Tio Antônio era contratado, Tio Antônio foi contratado. No dia do seu regresso, no dia do seu regresso. Ahá. Captura. Capitula. Da. Oh. Puxa, camarada. Ah, deixa eu chorar. O que vamos fazer agora? Agora só vamos caçar. Dançar. Já era. Puxa. Tio Antônio, quando trabalhava nas obras numa plantação que pertencia a um colônio, Tio Antônio era contratado. Por ter recusado foi deportado longe de sua terra. Tio Antônio tinha deixado a família em sua terra. Tio Antônio ayenda mutonga, Tio Antônio quimbanda, ele um buque singa vutuca. Tio Antônio foi contratado, Brasil, Goa na Índia, Madeira, Santo Tomé, Cabo Verde, ele um buque singa vutuca. Tio Antônio era contratado, Tio Antônio foi na tropa. Tio Antônio sofreu muito, tempo do colonialismo. E está a música que abriu esta edição do Espaço Sábado às 10h10. Já o disse que o tema de hoje, as empresas públicas que vão ser privadas. Demasiado lento,
E com honras de abertura, este António de Samanguana. Vamos agora conhecer também os nossos convidados ao debate, que vai começar às 11 da manhã. Miguel José Manuel, do Departamento de Privatizações do Instituto do Setor Empresarial Público do Ministério das Finanças. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Também connosco Rui Santos, é contabilista e gestor de empresas. Também muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Carlos Figueiredo é engenheiro agrónomo, membro do Observatório Político-Social de Angola, OPSA, e da ADRA. Muito bom dia também, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos então hoje tocar nesta questão da privatização das empresas e em jeito de lançamento desta emissão vamos ouvir um compacto com Justino Mabaia exatamente sobre o processo, a forma e como tem acontecido. De resto vamos ouvir algumas opiniões de populares, ainda de José Severino, industrial que representa aqui a AIA, Lago de Carvalho, economista e empresário, ainda Marcelino Caminha, que é da defesa do consumidores e que tem larga experiência como sindicalista. Vamos então ouvir este compacto de opiniões de Justino Mabaia. Bom dia. Teodora Romão. Se o Estado privatizar as empresas públicas, as empresas terão mais eficiência. Euflânio Fortuna. Há maior controle, há maior eficiência e eficácia na produção dessa mesma empresa. Emanuel Campos. Isto será um processo que vai ajudar ainda mais o Estado. Paulo de Oliveira. Isso de certa forma é bom, porque quem sai a vencer é o consumidor. Celso Quango. Com a privatização vai haver uma redução da produtividade. A privatização de empresas públicas volta a ribalta no léxico socioeconómico de Angola por conta de um despacho presidencial de 20 de fevereiro de 2018, onde o presidente João Lourenço determina a criação de uma comissão de preparação e execução do processo de privatização em bolsa de 74 empresas públicas de referência. Esta comissão será coordenada pelo Ministro do Estado e do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior. A operação privatização de 74 empresas públicas é um projeto a médio prazo e visa, sobretudo, segundo o despacho presidencial, promover o fomento empresarial, o reforço da capacidade empresarial nacional e assegurar a maximização da arrecadação de receitas. Fábricas de cerveja como a Cuca e a Negola, a empresa de café Liangol, a fábrica Vidru e a transportadora Manauto são algumas empresas que já foram públicas e depois privatizadas. Nos últimos 5 anos, foram realizadas 29 privatizações que geraram 24 milhões de dólares para os cofres do Estado. José Severino é um industrial e comanda há vários anos a AIA, a Associação Industrial de Angola. Sugere que, antes de lançar o concurso público para a privatização das 74 empresas públicas, o governo deveria conversar com os parceiros sociais ao nível do Conselho Nacional de Concertação Social em busca de opiniões e até mesmo recomendações. Em todo o caso, José Severino diz que, apesar de não saber quais são as empresas públicas que o Estado projeta vender aos privados, a decisão é a mais acertada. É mais acertada porque o Estado tem que se libertar da atividade económica direta. Claro, eu estou-me aqui a ver o contexto do Ministério das Indústrias, mas se formos a ver empresas do Ministério dos Transportes, que são normalmente empresas estruturantes, como caminhos de ferro, portos, empresas de transportes coletivos, aí evidentemente que é preciso ponderar. A quem é que se entrega, como é que se faz o concurso, se é nacional, se é internacional, quais são os parâmetros. José Severino acrescenta que pelo país existem várias unidades industriais estatais paralisadas. A sua eventual privatização só produziria uma lista de vantagens. Assegurar emprego, apurar seus serviços, melhorar a competitividade, porque quando elas estão na mão do Estado, regra geral, dificilmente são muito competitivas, porque têm sempre o apoio do Orçamento Geral do Estado e não têm a dinâmica que tem a classe empresarial, o empresário privado. O economista e empresário Lago de Carvalho considera que, ao privatizar empresas públicas, o Estado deixa de gastar dinheiro com as mesmas. No caso pontual das 74 empresas, Lago de Carvalho disse que o quadro ainda não está claro. Nada se sabe sobre o destino a dar aos trabalhadores e muito menos a lista das empresas visadas. Lago de Carvalho fez questão de recordar:
Algumas privatizações realizadas no passado não produziram os resultados esperados. Há uma série de outras empresas que terão sido privatizadas e que eu saiba estão paradas, não estão a funcionar. O parque industrial todo do país foi praticamente privatizado e eu não sei o que é que hoje funciona. Sinceramente, muito poucas estão a funcionar. Eu acho que nunca se fez um levantamento dessas privatizações que foram feitas nos anos 90. O que é que realmente o tal redimensionamento empresarial? Qual foi o resultado dessas todas que foram vendidas? Onde é que elas estão? Mas o que me preocupa nem é as empresas que o Estado está a vender. O Estado está a vender umas e está a montar outras. E essas outras vão ser outra vez elefantes brancos daqui a uns anos. Portanto, o problema é o Estado tem que olhar para a questão das empresas públicas e definir se vai estar lá ou não vai estar lá. O Estado não precisa de estar em todo o lado. Tem que garantir coisas fundamentais, mas não precisa de estar a criar novas empresas e continua a criar. E como destino final de uma produção é o consumidor, o secretário-geral da Associação de Defesa do Consumidor, Marcelino Caminha, espera que a privatização de empresas públicas venha garantir mais postos de emprego e melhor produção de bens e serviços. Ao governo, Marcelino Caminha, que já foi dirigente sindical, pede transparência no processo de privatização por via de concurso público e aos vencedores de concurso pede que atuem no sentido de melhorar a prestação das empresas. Uma empresa que é privatizada, devemos pensar que deve trazer melhorias. O que nós vimos hoje é uma pena. Por exemplo, uma empresa que foi privatizada com máquinas e tudo, depois, passado o tempo, já não é fábrica, é armazém. Aquilo que era armazém passa para a igreja. Aquilo que era igreja é complicado. Portanto, o senso comum diz que é bom, até porque se formos a recuar, temos exemplos vários que, como empresas geridas pelo Estado, nunca foram rentabilizadas nem rentáveis. A decisão de privatizar empresas públicas pode ser enquadrada na promessa eleitoral do presidente João Lourenço, que no discurso do seu empossamento reiterou a necessidade do Estado dar espaço aos empresários e passar a exercer o papel de fiscalizador. Acreditamos que se o Estado cumprir bem com seu papel de fiscalizador e regulador da atividade econômica, passando a ser cada vez menos interventivo, vamos impulsionar a iniciativa privada, levando-a a ocupar o espaço que merece e lhe compete realizar. Neste sábado, às 10h10, temos debate. Os nossos convidados vão falar do projeto que visa a privatização de 74 empresas públicas. Não se sabe que empresas são, mas a agência britânica de notícias diz que a TAG poderá constar da lista. E agora são 10h23. Ainda nesta primeira hora do sábado às 10h10, os nossos ouvintes vão poder participar neste programa com chamadas para o 941-580-457 ou 927-780-879 ou então enviar mensagens por WhatsApp para o 991-877-607. Agora, vamos ainda em jeito de introdução deste nosso tema de hoje, ouvir o habitual espaço de João Gonçalves, que vai também abordar a questão da privatização com uma visão sobre o passado, o presente e aquilo que pode ser o futuro. O problema da privatização das empresas em Angola colocou-se logo no momento da independência, talvez mesmo umas semanas antes, quando os antigos proprietários portugueses abandonaram massivamente as empresas existentes. A maior parte das empresas abandonadas eram empresas de média ou pequena dimensão. Mas para termos uma ideia, só no setor industrial mais de 600 empresas foram abandonadas. Ficou-se numa situação de ter que dar andamento ao funcionamento, pelo menos de uma parte delas. Isto criava uma situação difícil em matéria de abastecimento e em matéria de emprego, e criou mesmo. A solução que foi adotada no momento foi determinada do ponto de vista ideológico. Empresas abandonadas revertiam a favor do Estado, como casas abandonadas também reverteram a favor do Estado. Logicamente que um Estado de pequena dimensão, recém-nascido, tinha grandes problemas não só para administrar o país, mas iria ter problemas colossais, insuperáveis,
para administrar o conjunto empresarial do país, que mesmo sendo de país subdesenvolvido, já tinha uma dimensão considerável. Isto significava, portanto, partindo dos dados industriais, no conjunto com a agricultura, comércio, etc., significava milhares de empresas, e então no domínio habitacional significava dezenas de milhares, pelo menos dezenas de milhares de habitações, de residências, etc. Perante tudo isto, como vimos então, foi o fator ideológico que determinou. Muitas empresas foram agrupadas, outras foram simplesmente fechadas e criadas novas empresas, grandes conglomerados, aliás, que também não funcionaram bem, pela mesma razão, falta de recursos humanos. Ou seja, que a privatização é sempre uma consequência dos dados do mercado, da situação financeira em que se encontra o Estado e depois da capacidade do privado em assumir isso. Em diversos países do mundo, para não dizer em todos, num dado momento do desenvolvimento, o Estado assumiu um papel central. Não porque o quisesse, mas porque não tinha ninguém para o fazer. Nós sabemos como esse papel foi decisivo na industrialização da Europa, dos Estados Unidos e até do Japão. Mais recentemente, então, verificamos o caso da Rússia e o caso da China, onde, após um longo período de comunismo puro e duro, passou-se a um capitalismo completamente aberto, ou quase. Mas estes dois países também possuem recursos humanos para isso. De maneira que todas as definições de privatização neste momento vão ser definições que serão muito condicionadas por dois elementos. A existência de recursos humanos nacionais com o mínimo de experiência para assumir, sem dúvida alguma, portanto, sem criarmos receio de mau funcionamento, de funcionamento ainda pior do que está, das empresas. Em segundo lugar, se há parceiros internacionais, porque há problemas de déficit de capital. E tudo isto, se vai ser possível, e tem que ser possível, criar agências reguladoras que sejam realmente competentes e, ao mesmo tempo, isentas do ponto de vista ético. Jornal Gonçalves, o habitual espaço quer a abrir, como também a fechar, o nosso debate de hoje. Mas o debate é só a partir das 11 da manhã, às 10h30, ou seja, dentro de sensivelmente 3 minutos, vamos poder contar consigo, com os ouvintes do sábado às 10h10. Para tal, devem ligar para o 941-580-457 ou para o 927-780-879. Para quem quiser também, e hoje está muito em voga as redes sociais, WhatsApp à sua disposição, 991-877-607. Agora vamos ficar novamente com música. Yuri da Cunha e este Angola está a mudar. Com toda a dificuldade voltamos a trabalhar, com toda a raça e vontade estamos a superar. É tanta obra, não sei onde vamos parar. O apito do comboio já voltou a funcionar. É muito trilho, muita gente a trabalhar. O caminho ainda é longo, mas vamos chegar lá. Já está em Luanda e em Benguela também. E logo cheguei em Malange, no Ambo também. É tanta obra, é Angola a mudar. É muito salo, indústria a funcionar, mas em Cabinda é Angola em movimento, é a nação a trabalhar, é o povo a confiar. Nossos mercados, escolas e hospitais, aos poucos está a ficar fixe, pro povo utilizar, é tanta obra, não sei onde vamos parar. O apito do comboio já voltou a funcionar. É muito trilho, muita gente a trabalhar. O caminho ainda é longo, mas vamos chegar lá. Com a escola no seu bairro e a lavra produzir. Cota Maria do Cunene voltou a sorrir, é tanta obra, é Angola a mudar. É muito salo, indústria a funcionar, mas em Cabinda é Angola em movimento, é a nação a trabalhar, é o povo a confiar. Ouça! Yo-yo! Tio Zé e tia Zita também estão a festejar, porque seu filho Pedrito agora está a trabalhar. É tanta obra, é Angola a mudar. É muito salo, indústria a funcionar, mas em Cabinda é Angola em movimento, é a nação a trabalhar, é o povo a confiar. É com paz e trabalho e Angola sempre a subir, que o povo participa e o país sai a ganhar. É tanta obra,
obra, não sei onde vamos parar. O apito do comboio já voltou a funcionar. É muito trilho, muita gente a trabalhar. O caminho ainda é longo, mas vamos chegar lá. Nossos mercados, escolas e hospitais. A música de Yuri da Cunha com Angola está a mudar, são 10h30. Nesta altura, já podem ligar para o 941-580-457 ou 927-780-879 ou ainda enviar mensagens de WhatsApp ou por WhatsApp para o 991-877-607. A partir de agora, o espaço é seu, pode começar a dar a sua opinião. Não se esqueça que é até bem próximo das 11 da manhã, depois já não poderá fazer. E lembro também aqui a presença dos convidados que a partir das 11 estarão a ajudar-nos a debater o tema, as empresas públicas que vão ser privadas. Contamos então com a presença aqui em estúdio, já apresentados, Miguel José Manuel, do Departamento de Privatizações do Instituto do Setor Empresarial Público, ISEP, do Ministério das Finanças. Agora vamos até ao Lubito. José Chiloia, muito bom dia. Obrigado, bom dia, nosso jornalista. Muito bem, vamos ouvi-lo sobre o tema, o que é que nos tem a dizer depois de várias opiniões, já aqui colhidas e deixadas em antena. Bom, a minha opinião é de que essas empresas que vêm é bom para o país, para ajudar também os angolanos. Porque muitos que não trabalham, muitos que estão fora das empresas, então isso é que precisam de trabalhar. Então, parabéns ao nosso governo, nosso presidente, nosso governo, então, parabéns. Então, também bom, ou seria bem também, conforme está se falando, né, disse que não, esse é a partir de 18, ou 20, é que pode trabalhar. Então, quando trabalho, é para todos, porque disse que não, que tem já 50 ou 55 não podem trabalhar, mas isso não se pode. Porque todos esses mais velhos que têm 50, 55, também precisam documentar, tem as crianças para sustentar. Então é bom, porque esse coisa, é porque o nosso governo tem que pensar bem essa parte. Então, essas empresas não é para todo o país, então é para outras províncias. É isso, a minha opinião, é verdade. Muito obrigado, José Chiloia, a partir do Lubito, o primeiro ouvinte. E o que podemos aqui sublinhar da sua intervenção é que espera que com estas privatizações haja mais emprego. Você também pode ligar, deixar a sua opinião. Lembro uma vez mais os números de telefone: 941-580-457 ou o 927-780-879. Agora temos mais um ouvinte ali. Florindo, muito bom dia, a partir do Andulo. Muito bom dia, caro jornalista, bom dia também para os convidados e bom dia também para todos que estão a acompanhar o programa. Muito bem, vamos ouvir. Eu gostaria de saber, então, a partir deste momento, as empresas eram públicas, agora vão ser privadas, então este dinheiro poderá entrar no cofre do governo ou não? Portanto, essa aqui é a minha pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Julgo que a preocupação é se depois os valores arrecadados com a privatização se vão reverter a favor do Estado ou não. José Branco, a partir da Huila. Muito bom dia. Perdemos o sinal momentaneamente do José Branco, pode voltar a ligar para nós. Já temos duas participações, da Chiloia do Lubito e o Florindo Janguelo do Andulo. Este é o período dos ouvintes que termina um pouco antes das 11 da manhã, portanto, pode ainda, para além de ligar para nós, deixar as suas mensagens via WhatsApp para o 991-877-607 e também contribuir para o tema de hoje, as empresas públicas que vão ser privatizadas. Há pouco dizia que dos nossos convidados contamos com o Manuel José Miguel, ainda com o Rui Santos, que é gestor de empresas e é contabilista, Carlos Figueiredo, engenheiro agrónomo, membro do Observatório Político Social de Angola, OPSA, e também da ATRA. E agora vou perguntar, Manuel José Luanda é mais um ouvinte que está em linha. Muito bom dia. Sim, bom dia, sim. Bem-vindo. A sua opinião sobre esta questão das privatizações, das empresas públicas que vão ser privadas. Sim, a questão das empresas públicas que vão ser privadas
eu gostaria assim, é boa opinião para o presidente, porque eu acredito que vai ser melhor o controle, menos repatriamento de capitais. Então, que haja mais dedicação da fiscalização e contribuir mais naquela produção que vai fazer as empresas, para aumentar mais empresas, porque é bom dar nas pessoas que são capacitadas para dirigir as empresas. Porque eu acredito que vai evitar um menos conflito de pagamento de funcionário, porque embora que há falhas das empresas privadas, que às vezes não tem falhas que não pagam funcionário, mas é menos. Do Estado houve mais esse crítico, tem pouco controle. Muito bem, muito obrigado. Manuel José de Luanda. Mantemos em Luanda agora para ouvirmos o Obedi Tomás. Obedi, bom dia. Bom dia, bom dia. Também a sua opinião é bem-vinda. Siga. Muito bem, gostaria de opinar em relação ao assunto. É que eu acho que vai ser uma medida muito boa, porque temos visto hoje em dia que as empresas públicas, até certo ponto, não têm sido tão responsáveis, até mesmo no atendimento ao público. Os funcionários às vezes ficam cheios de manias e tudo mais, e sendo que essas instituições serão privatizadas, penso que vai haver um pouco de mais responsabilidade, um pouco de mais seriedade no que toca até mesmo ao atendimento ao público. Acho que será uma medida a aplaudir e esperemos todos nós que as coisas realmente funcionem, principalmente as instituições públicas, identificação, tratar qualquer documento, essas coisas todas. Muito obrigado. Obedi Tomás de Luanda. Agora vamos até à Lunda Norte para ouvirmos o Domingos Rosa. Muito bom dia. Sim, bom dia. Bem-vindo. Também a sua opinião. Sim. Eu quero saber com relação à privatização... Domingos Rosa. Sim. Vou pedir Sim. que baixe um bocadinho o volume do seu rádio, porque está a fazer uma coisa que se chama realimentação. Para ouvirmos ainda melhor do que estamos a ouvir, gostaria que baixasse o volume do seu rádio. Pode ser? E agora? Agora parece que está melhor. Pode continuar. Ok. Com relação às privatizações que o governo vai poder fazer, quero saber se as minas andam privatizadas ou não. E também nas áreas onde que ainda não existem minas, se aquelas que forem abertas ficam a pertencer ao governo ou serão privatizadas, porque de uma forma que nós temos visto alguma marginalização com relação aos trabalhadores mineiros. É isso que eu queria saber. Muito bem, está registada a sua questão, se as minas são privadas ou não. Isso vai haver também alguma coisa a tocar a esta questão das minas e não só. Compreende-se, liga-nos da Lunda Norte o Domingos Rosa. O Ismael Paulino liga-nos da Quissama, aqui de Luanda. Muito bom dia. Bom dia. A sua opinião também é importante. Vamos ouvi-la. Sim, eu gostaria também. Quais são as vantagens que o Estado terá nessa destruturação dessas empresas ao sair do seu quadro? As vantagens e desvantagens que terão essas empresas fora também desse mesmo quadro do Estado? Portanto, quer saber as vantagens e desvantagens em relação à privatização. Está registado. Muito obrigado e muito bom dia. 10h38, sábado às 10h10. Continuamos ainda no tempo e no espaço à espera das suas contribuições. Vão ser importantes para depois das 11 da manhã, em que os nossos convidados vão poder intervir e vão poder também responder a algumas das suas questões e não só. Outras, muitas mais, que temos aqui preparadas para entendermos melhor essa questão das privatizações. Fernando Sardinha liga-nos, penso que do NAMIB. Muito bom dia. Bom dia. É só uma retificação. Fernando Solinho. Muito bem. Muito obrigado. Peço desculpas. Pode continuar. Não tem de quê. Olha, a primeira questão é o seguinte. Eu acho que estamos a fazer o segundo exercício da privatização. Repare que nos anos 92, 93, já o governo fez esse exercício e temos que reconhecer que foi um descalabro em situações normais. Eu estou muito preocupado sobre o setor das pescas. Estou no município, na província do Namibe, município de Moçambique, e aqui, por exemplo, no Namibe, o redimensionamento foi um descalabro. Eu espero bem que essa dinâmica que agora vou impor, que é muito importante, vai criar alguns problemas, porque os funcionários dessas empresas públicas estão habituados a ganhar milhões por mês e, se forem privatizados, vão ter que voltar para centenas. Isso vai ser um outro handicap que é preciso muito bem analisar. Portanto, estou à espera, e como é um segundo exercício, a primeira falhou, a segunda não pode
pode nem deve falhar. Até lá, um abraço e vamos continuar a lutar. Um grande abraço, obrigado. 10h39, vamos voltar ao Andulo para ouvirmos o Pedro Chambaca. Bom dia também para si. Ora viva, bom dia sim, bom dia ao programa Sábado às 10h10 e bom dia a todos os convidados aí do painel. Estamos a ouvi-lo, pode continuar. Ok, é uma lei, é uma iniciativa boa por parte do Executivo, visto que há grandes empresas que são vitais para o funcionamento do aparelho do Estado que deviam mesmo ser privatizadas. Como, por exemplo, é só a gente ver um pouco no passado, nos hospitais, por exemplo, a minha ideia vai fundamentalmente nos hospitais. Há pessoas singulares que detêm veículos Land Cruiser que eles fazem mais de 10, 15 anos, mas o governo investe tantas Land Cruiser nos hospitais que 1 mês e meio, 2 meses já não tem ambulância para transportar doentes. Por exemplo, se privatizassem os transportes dos hospitais, teríamos ambulância em todas as unidades e em todos os momentos. Então, parece que essa ideia é mesmo boa, é muito válida, no sentido de privatizar todos aqueles setores vitais, quer para o Estado, quer para a vida direta do próprio cidadão angolano. Muito obrigado, Pedro Chambaca, no Andulo, a dizer que a gestão pode ser melhor quando for privada. Aurélio João, Liga-nos Benguela, muito bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo, vai em frente. Bom dia. Eu gostaria de saber se as empresas do setor de energia e água estão contempladas neste processo da privatização. É apenas uma pergunta, então. Bom. Acredito que estas empresas, pela sua dimensão e potencial, como não apresentam resultados, né, deveriam fazer parte deste processo. Se não constam, deveriam, né? Seria já uma nota para o Executivo ou o setor que vai tutelar essa reestruturação. Muito obrigado, Aurélio. Vamos agora para o Elísio Mateus, da Lunda Norte, novamente. Elísio, bom dia. Muito bom dia. Estamos a ouvi-lo. Exatamente, eu diria que o processo de privatização que o Governo está a pensar em levar a cabo é bem-vindo de facto, mas é preciso que se veja a questão de quem serão os empresários que vão concorrer, vão se pôr a este processo, porque temos exemplos passados que são de facto tristes. As empresas devem ser, sim senhora, privatizadas para desafogar o Estado dos vários gastos que têm para essas empresas que nada produzem, não é? E dando o Estado interesse em outras coisas que têm a ver com a saúde e a educação. Penso que é preciso, sim, com seriedade, analisar essa questão. Muito obrigado. Agora vamos até ao Bernardino Catanga, do BIE. Muito bom dia, Bernardino. Muito bom dia, caro jornalista, e bom dia aos radiovintes. Estamos a ouvi-lo. Pode seguir. Sim. Eu começaria por dizer que a privatização tem a ver com a transferência, não é, de gestão das empresas que eram do domínio público, não é, que eram geridas pelo Estado, para o privado. Então, e sabe-se que nas empresas existem também funcionários. Agora, a questão que se coloca é como é que essas empresas, não é, mais de 70 empresas, ao serem privatizadas, como é que fica a situação daqueles funcionários, não é? Porque, obviamente, haverá, né, pode haver acréscimo de funcionários nas empresas que hão de ser privatizadas, como também pode haver redução de funcionários. E como é que será? Então, essa é a questão que se coloca, que também temos que analisar como é que isso será, ou seja, quais são os benefícios que terão na própria atividade econômica do Estado. Mais ou menos isso. Há muitos que querem participar e agradecemos a oportunidade que nos foi dada. Muito bem. Nós também agradecemos a sua participação, Bernardino Catanga, do BIE, e lembrar que os terminais telefónicos são 941-580-457 e o 927-780-879 e ainda a questão do WhatsApp. Está agora muito na moda, portanto, e é mais fácil, provavelmente tranquilo lá onde estiveres, para não teres que usar da voz, e muitas vezes os dedos contam outras histórias. Portanto, 991-877-607. É mais jovem. Os jovens estão mais ligados à questão das novas tecnologias, portanto também eles têm o seu espaço para participar. Vamos agora para o Manuel José Luanda. Não é o Manuel José que já cá esteve. Manuel José, muito bom dia.
Bom dia, sim. Não é. Pela voz não é. Manuel José, bem-vindo. Queremos ouvir também a sua opinião, alguma pergunta, algum comentário. Esteja à vontade. Sim. A minha questão é o seguinte. Que é boa ideia de estar no privado as empresas do Estado. Que seja bem gerida e de uma forma que o cidadão pode pagar suas cotas, que contribui para a gestão das empresas ou para a produção da empresa. Mas que não seja mais a alteração assim tanta como outros privados fazem, por exemplo, como a luz, a água, está muito difícil. Por exemplo, a empresa da luz, aqui onde é que nós vivemos, o contrato de luz está muito caro, 200 mil, então é muito complicado. Que não seja assim, porque há pessoas ou há empresários que se aproveitam disso. Então, já andando muito cabo, mas a opinião é boa, porque a aplicação tem muito dedicação na empresa, atendimento dos seus clientes. Então, oxalá que seja assim, discutam bem e debatam bem sobre a questão de pagar, de produção das empresas, que o preço não seja muito alterado, como hospitais também. Eu agradecia se fosse assim, que causar muito dá muita volta, a pessoa passa dia para tratar uma cédula, ele precisa fazer 2 semanas, 2 meses, não consegue tratar a cédula das crianças. Tem que saber que nós temos trabalho, agora a pessoa vem aonde, tem que mandar voltar mais. Muito bem. Manuel José de Luanda a dizer que deve-se privatizar, sim, está a favor, mas serviços básicos à população como água e luz não. Por outro lado, acha que sim. Por outro lado, a parte do sim, ele diz que os serviços públicos normalmente não são os melhores. Vamos agora até Benguela novamente, ao encontro do Chilungo. Chilungo, bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo. Bem-vindo. Ok. Bom dia para todos os radiovintes e para os que vão debater aí o painel. Um dos elementos fundamentais é super importante a privatização, porque de algum modo vai enxugar o peso que é a máquina do Estado, não é? Em termos de valores, e que muitas vezes temos percebido que as empresas do Estado, na verdade, elas existem aquilo que nós chamamos de cabide de empregos, quer dizer, muitas pessoas têm de facto fazerem algo que viesse a melhorar a própria administração do Estado. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu coloco são os critérios de privatização. Que critérios de privatização serão usados? Será simplesmente transferência dessas empresas para indivíduos de nome na sociedade, ou vai obedecer critérios de leilões? Porque eu não conheço. Lá fora, em outros lugares, quando existe a privatização, existem as casas de leilões ou lugares próprios para se fazerem os leilões, e as empresas vão se candidatar àquelas que melhor proposta financeira apresentarem e de execução dos projetos. E a terceira questão é sobre, depois que essas empresas forem privatizadas, o cidadão não vai ficar prejudicado, porque tem que haver agências reguladoras para manter os serviços ativos e com qualidade, sem prejuízo ao cidadão. São esses elementos que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, nós, Chilungo. Há pouco tínhamos em linha o Fortunato Cajamba, da Lunda Sul. Pode voltar a ligar, a chamada caiu. 10h48, já voltamos. E vamos ao encontro do Edson Vaz, está na Huila. Muito bom dia. Bom dia, sim. Estamos a ouvi-lo também, a sua opinião é importante aqui. Exato. É para acompanhar o programa e a minha opinião é que o concurso... Edson Vaz, eu ia pedir-lhe que baixasse o volume do seu receptor, está bem? Se puder baixar, agradecíamos que ouvimos melhor. Tá bom. Pode seguir em frente. Exato. O que eu peço é que haja transparência na situação do concurso público. Exato. E essa situação de privatização das empresas públicas é muito bem-vinda, porque creio que suscitará mais emprego para a juventude e dará mais responsabilidade
no atendimento, né? As pessoas irão realmente atender devidamente as pessoas e suscitará desenvolvimento para o país. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado mais uma vez. Ouvimos o Edson Vaz da Willa. Estamos a 10 minutos do final do tempo para os nossos ouvintes para poderem ainda participar. 5 minutos, penso. 5 minutos. Aqui o tempo é rigoroso, portanto, tem mais 5 minutos para poderem ligar para o 941-580-457 ou para o 927-780-879. 5 minutos apenas e depois vamos virar as nossas atenções para os nossos convidados aqui nos estúdios para debatermos então esta questão das privatizações. Mas como os ouvintes são mais rápidos do que eu a falar, Cássio Viega, na Lunda Norte. Muito bom dia. Baixe, por favor, o volume do seu receptor. Eu ouço-me 2 vezes e vou ouvi-lo também 2 vezes, portanto vai dificultar. Baixe o volume do seu rádio só para ouvir-me pelo telefone. Cássio Viega, já baixou? Não, estou em linha. É a linha, mesmo assim. Olha, caiu. Se calhar as telecomunicações também precisam de alguma privatização, se forem fixas, não é? Porque as outras já são. 5 minutos para o final do espaço dos ouvintes. Curiosamente, os jovens estão mais ligados às novas tecnologias, aos WhatsApps, não estão ainda a participar. Esta hora deve ser cedo demais, mas tudo bem. Certo é que temos ainda 4 minutos, contagem regressiva, para que você possa participar pelo 941-580-457. Isaac Francisco, em Malange, bom dia. Muito bom dia, Rádio Nacional, bom dia, Angola. Estamos a ouvir? Sim, bem, quanto à privatização das empresas públicas, gostaria de opinar o seguinte. Quais são os critérios, não é, para serem privatizadas as empresas? E, no entanto, como é que deverá ser, não é, estas empresas serem privatizadas? Será por angolanos ou pelos estrangeiros? A outra questão é concernente aos funcionários. Esses funcionários, os seus direitos serão reservados ou não? Porque atualmente vê-se que tanto as empresas públicas como as empresas privadas, o seu atendimento não tem sido desejado, apesar de que há uma mudança necessária. A minha questão primordial é quais são as pessoas que vão gerir essas empresas, os nacionais ou os expatriados? Muito obrigado. Muito obrigado. As palavras de Isaac Francisco. Agora vamos ouvir do Kwanza Sul António Capingala, julgo que é o último ouvinte, ou penúltimo. É o penúltimo. António, muito bom dia. Bom dia, sim, senhor jornalista. Estamos a ouvi-lo. Com muita atenção. A minha opinião é o seguinte. Eu gostaria, o caso concurso público, como está nas administrações municipais, está bem-vinda, mas a correção seria lá, por exemplo, o Ministério da Educação, seria lá mesmo na direção nacional. As provas vão lá, porque aqui no município sempre não vai bem, não haverá transparência. Era só essa a minha opinião. Muito obrigado. António Capingala, do Kwanza Sul, também a ligar-nos, é o penúltimo, portanto, ainda temos breves instantes para ouvirmos o último ouvinte antes de debatermos aqui em estúdio esta questão das empresas públicas que serão privadas. Não vamos ainda entrar no nosso tema de conversa, mas estamos vivos aqui nos estúdios, por isso vou rapidamente ao Carlos Figueiredo. Carlos, já se pode ver que os serviços públicos são muito mal vistos por todos, não é? Voando por alto aquilo que foram as opiniões dos nossos ouvintes de serviços públicos, forçam um pouco uma visão muito positiva sobre aquilo que vier de privado. Parece-me que isso é algo que tem que se corrigir, que o associar que serviço público tem que ser mau e privado vai resolver o problema, ou que se é empresa pública é para dar empregos em que as pessoas não têm que trabalhar muito bem, são pagas e não têm que ser produtivas, mas se for no privado já vai ser. Eu acho que esta visão, que tem uma razão de ser as pessoas dizerem isso, mas isto tem que ser corrigido. As pessoas têm que entender que mesmo as empresas públicas
são propriedade do conjunto de cidadãos e tem que haver exigência, e não é obrigatório que uma empresa pública seja mais gerida. Às vezes por este mundo fora há empresas públicas que são bem geridas, não Temos é? um ouvinte em linha, já vamos concluir. Isto foi só um preâmbulozinho, uma voltinha rápida para lançarmos aquilo que vem aí depois das 11. Zacarias Isabel, da Lunda Norte, é o último ouvinte. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado. Estamos a ouvi-lo. Sim. A minha contribuição consiste no seguinte: as empresas que vão ser privatizadas pelo Estado, eu sei que congregam muitos trabalhadores. Congregam muitos trabalhadores. Essas empresas, a gestão das empresas são nomeadas pelo Presidente da República com o consenso do Conselho de Ministros. Agora, há muita gente daquelas empresas que ganham bom salário. Agora, não sei, os indivíduos que vão privatizar as empresas irão aceitar a remuneração que o Estado paga em detrimento do Estado. E o seguinte, a segunda pergunta: os trabalhadores, qual será o seu destino? A gente sabe hoje, as empresas privadas, a Inspeção Geral do Trabalho tem muita dificuldade de controlar. Há sempre as pessoas que vão lá para fazer queixas, há sempre indivíduos à frente, porque ninguém pode. Temos que esperar temos que esperar as instituições superiores. Esses superiores dizem aonde e a quem pertence esses superiores. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Zacarias Isabel, da Lunda Norte, foi o último ouvinte, às 11, por volta dessa altura. Vamos então lançar o debate aqui no estúdio. Para já vamos ouvir Tetalando, Assobio Meu. Um assobio meu é pra esquecer meus pensamentos. Um assobio meu, um assobio meu, um assobio meu, um assobio meu. É pra esquecer o que eu não posso dizer. Um assobio meu é pra esquecer os meus amores. Um assobio meu é pra esquecer o que eu não posso falar. Por isso eu digo: um assobio meu é pra esquecer meus pensamentos.
um assobio meu, um assobio meu, um assobio meu é pra esquecer minhas tristezas. Mumpioso amé, lelelele, mumpioso amé, mumpioso amé, na vila que seguindo zame, guindo zame, guindo zame, guindo zame, muna mumpioso hoje vou langa. Oh, kenda zame, lelelele, kenda zame, kenda zame, muna mumpioso. São 11 horas em todo o espaço nacional. Um assobio meu, tetalando. Lembrar que a partir de agora o debate é aqui nos estúdios. Sábado às 10h10, as empresas públicas que vão ser privadas. Quais são e porquê? O direito à informação, sábado às 10h10. O grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Unimos, sim, senhores, e a prova disso foram os telefonemas que ouvimos na última meia hora, diria quase cabinda ao CONEN, mesmo não tendo participações cabinda e do CONEN, mas todos pontos do país sabemos que lá estamos e, como diria, permitam-me agora a piada, como diria o meu amigo Jacques Stripador, vamos por partes. Vamos começar por ouvir o Sr. Miguel José Manuel, do Departamento de Privatizações e Reprivatizações, já não é de reprivatizações, do Instituto do Setor Empresarial Público, ISEP, que é do Ministério das Finanças. Eu vou começar por si para ouvir de si a história das privatizações, e eu gostaria que fosse o mais rápido possível, porque neste momento a contagem decrescente continua e só temos 43 minutos. Então, faça-nos aqui um resumo daquilo que foi a história das privatizações no nosso país. Bom dia, mais uma vez. Está bem, bom dia, obrigado. Obrigado pela oportunidade. A história das privatizações em Angola remonta deste período de 1989, foi que começou, fez a primeira privatização, mas como não haviam ainda os instrumentos, não é? Pudessem permitir uma melhor abordagem do assunto, as privatizações foram feitas um pouco de maneira avulsa. Daí por diante, os processos foram evoluindo, não é? E nessa altura eram muito poucas as que foram feitas, as privatizações foram evoluindo até o ano de 1994, quando é publicada a primeira lei, a única, por sinal que existe até lá no país, a lei 10/94, que é a lei das privatizações. Portanto, aí a configuração dos processos começou a tomar outra forma e a dinâmica também, embora baixa, mas já havia uma regulação, uma forma para regular a política, não é? Das privatizações, uma vez que a lei das privatizações é um expoente estrutural bastante importante para configurar a política de privatizações. E as coisas foram melhorando e em 2001 com a existência do programa de privatizações do Executivo, o modelo, o paradigma de processamento, não é? De concepção e processamento das privatizações ganhou uma dinâmica ainda muito mais relevante. Tem noção de quantas empresas já foram privatizadas desde 89, como disse, começaram a escrever por alto, sem ser muito rigoroso por alto? Ser muito rigoroso. Nós temos um balanço feito, e eu tenho aqui este balanço. Ótimo. Só que isto passa por uma... Sem ser muito exaustivo, apenas um número. A taxa de adjudicação, não é? Portanto, o balanço definiu dois períodos diferentes de abordagem, de análise, de avaliação, não é? Um período que foi de 1989 até 2000, e 2001 já com a existência do programa. Portanto, até 2005 a taxa de adjudicação, não é, dos processos de privatização foi de 22%, que é uma taxa muito baixa. Não é? Há razões objetivas e subjetivas que explicam este quadro, mas a realidade é que esta constatação foi feita pelo balanço das privatizações que foi executado, que foi elaborado. E pode-nos falar um pouco dessas razões de uma taxa tão baixa? Claro, as razões são variadas, são muitas mesmo. Há privatizações que têm fases, não é? Eu vou citar 3 fases essenciais, 3 fases nucleares da execução do processo de privatização. A primeira fase é a fase da decisão. A fase da decisão é aquela fase em que se configura, em que se determina o figurino, o paradigma, o conceito específico da privatização. Não é? Indica-se os adjudicatários, a modalidade de privatização e por aí. Não é? Este documento
não é? Esta decisão tem que ser publicada, tem que ser configurada em despacho, conjunto do Ministro que tutela o setor empresarial público e do Ministro do setor em que se insere a empresa privatizada, não é? E depois é publicado no Diário da República para produzir os necessários efeitos jurídicos legais da privatização. Portanto, esta é uma fase. Esta fase demora muito tempo. Repare, o programa é indicativo. Tem indicativo até de uma ótica do curto, médio e longo prazo, até 5 anos. Repare que até agora este programa ainda está em vigor. E porquê que demora tanto tempo assim? Por essas razões mesmo. Há fatores de estrangulamento. Há fatores estruturais, há fatores estruturais e processuais. Pode-me dar um exemplo que leva tanto tempo? Fatores de estrangulamento. O primeiro é a falta de registro destas empresas ou dos patrimónios objeto de privatização. Geralmente até não fica muito bem a gente nós falarmos aqui de empresas. O que de facto está a ser privatizado são patrimónios, geralmente patrimónios imobiliários, terrenos e edifícios. Não é? Esses patrimónios não estão registrados em nome do Estado. Não é? Para o efeito da transmissão, e aí vamos sair da decisão para o último ato, que é o ato da escritura pública, é preciso que esses patrimónios estejam registrados em nome do Estado para que o Estado possa então consumar a privatização, possa transmiti-los para os novos proprietários. Mas claro, se um património estiver no nome do Estado, ou no nome de quem quer que seja, esta pessoa não pode realizar, não pode praticar o ato de venda. Então é preciso resolver este problema. Muito bem. Portanto, a questão do património é uma das questões que impede a celeridade dos processos até aqui. E quando fala em 20%, 22%, estamos a falar de 2001 até hoje. Não. Até 2005. Estou a falar dos dados, não estou a falar do histórico, do histórico que reflete o balanço das privatizações que foi elaborado, que foi feito. Okay. De lá para cá, naturalmente que este indicador evoluiu bastante. Acredito que próximo de 50%. Muito bem. Isto é um espaço de debate, portanto, a partir deste momento também convido quer Rui Santos, quer o Carlos Figueiredo também a participar, a fazer perguntas, a estarem aqui connosco à vontade, porque temos uma série de questões para resolver. Antes de eu ir para outras questões, nós temos aqui ainda sobre o mesmo tema, eu vou permitir que o Carlos Figueiredo termine o seu raciocínio de há pouco, para que não se fique com uma ideia errada. Portanto, por favor. Obrigado. Portanto, o que eu estava a dizer, e resulta do que ouvimos de muitos ouvintes, é que há esta associação de dizer se é empresa pública ou se é público é para dar emprego sem muita exigência, manter trabalhadores que não precisam de ser produtivos, e se for privado isso vai melhorar. Eu acho que nós temos mesmo que corrigir isso, mesmo que isso muitas vezes seja observado, nós termos empresas improdutivas e mal geridas. Eu acho que tem que passar a haver uma exigência por parte do cidadão, não considerar isso é do Estado, é deles, é dos outros, não é meu, e portanto pode ser mal gerido e pode-se dar uns empregos à boleia. Então isto é a primeira observação que eu queria fazer. Talvez para ajudar a arrumar ideias, eu diria que a privatização de empresas públicas parece-me ter 3 motivações por trás. Uma primeira é a realização do potencial produtivo que muitas vezes existe em empresas paralisadas. Portanto, ter uma empresa que tem um potencial e que depois tem ali pessoas que não estão a trabalhar é uma pena, é uma perda para a economia. Elas não estarem a produzir o que poderiam produzir. Portanto, isto pode ser uma primeira motivação. Uma segunda motivação é transformar unidades que são fontes de despesa para o Estado em fontes de receita, porque se uma unidade que está sem funcionar, mas que o Estado tem que pagar segurança, trabalhadores, salários, etc., se passar a ser uma empresa produtiva, vai gerar receita fiscal, para além do que eu falei antes, que é o benefício que traz para a economia uma empresa estar a trabalhar,
uma empresa a funcionar gera também receita fiscal para o Estado. E há uma terceira razão para a privatização de empresas públicas, é permitir ao Estado que se concentre em questões estratégicas e não estar disperso numa série de questões que não são, muitas vezes, do seu... Porque não é possível o Estado estar metido em tudo, como muitas vezes, como tivemos no passado. Então, isto eu acho que era importante, mesmo para esclarecer. Há muitos ouvintes também que fizeram perguntas um pouco nesse domínio, para esclarecer que isto parece-me serem as motivações da privatização. Mas, e entrando agora aqui no historial, nós temos toda uma história de uma má maneira de fazer privatizações, e houve até um ouvinte, penso que do Namib, que falou disso, do descalabro que foi o setor das pescas, não é? O setor das pescas, mas acho que isso aconteceu em muitas outras. Há um académico português, o Manuel Enes Ferreira, que publicou estudos sobre o processo de privatizações, pelo menos até 94. E que, se me permite, eu vou ler dois parágrafos que ele diz. Um dos problemas do ajuste direto na política de redimensionamento e privatização estatal é o de que encobre, na maior parte dos casos... na realidade angolana? Sim, é a privatização de Angola. As privatizações de Angola. E tem números, eu depois posso falar de alguns números que ele diz. Mas ele diz que esta é capaz de ter algumas ligações a universidades locais também, sim. Mas, portanto, ele diz que o ajuste direto muitas vezes encobre situações de favorecimento pessoal, familiar ou partidário, permitindo passar património do Estado anteriormente gerido de forma ineficiente para novas mãos que nada indica que sejam mais eficientes. Então, eu acho que isto é importante de realçar, que não é obrigatório que, porque eu passo uma empresa que era pública para um primo ou para um anterior diretor que geria mal a empresa, ou para alguém que tem uma posição importante no partido, que aquilo a partir desse momento vai passar a ser bem gerido. E nós temos montes de exemplos em como isso não... que exemplificam isso. Esta seria a minha segunda pergunta ao Sr. Miguel José Manuel, porque, portanto, vamos ter aqui alguma organização. Nós já lá vamos. Temos aqui tanto para falar sobre privatizações. Eu gostaria agora de ouvir o Luís Santos, enquanto empresário, enquanto gestores, porque se por um lado, e nós ouvimos isso, quer nas primeiras opiniões, antes dos ouvintes, quer durante as opiniões dos ouvintes, ouvimos, por exemplo, dados que ninguém sabe nada dos processos, quer das privatizações anteriores como das que aí vêm. Portanto, não houve muito detalhe, muito esclarecimento público sobre o processo, sobre as fases, a quem foi adjudicado, porquê. Portanto, isto dá a ideia que foi feito baixo do pano e depois foi dado a conhecer como concluído e tudo bem. Toda a gente também diz que é uma medida acertada. Portanto, o Estado não deve ter, sob sua responsabilidade, determinados encargos, por um lado, e, por outro lado, não deve ser o pagador, porque não são, na sua maioria das empresas rentáveis. A minha pergunta a um empresário é: será que este é o melhor momento, nesta fase de crise que nós, há alguns anos, esta parte falamos? Será que os empresários estão capitalizados para poderem chegar à bolsa ou, seja de que forma for, poderem comprar ações e investir em empresas que, por norma, precisam de reinvestimento, precisam de tirar-se e também, neste caso, pagar indemnizações a trabalhadores que normalmente são a mais ou já têm uma determinada idade. Qual é a visão do empresário, do homem do mercado da crise neste momento? Bom, antes de mais, obrigado pela questão, e antes de mais gostava de primeiro olhar aqui um bocadinho para a história. Okay. Como é que o Estado fica nas empresas? Ou como é que o Estado se torna proprietário das fábricas, das unidades de produção, etc. Falando aqui sobre o Manuel Gonçalves, que eu estou em desacordo com algumas questões que ele disse. O Estado entra porque após a independência, é preciso ver que quando estivemos aquele período pré-independência, quando iniciou todo aquele processo de convulsões,
que começaram em julho de 74 e que culminaram para aí em 76, mas, portanto, criou-se ali uma situação, sobretudo já quase em cima da independência, de muito pânico por muitos empresários. Empresários, quer dizer, estou a falar cidadãos e empresários. E muitos deles, de facto, abandonaram, falou-se em 600 fábricas que abandonaram e que depois, mais tarde, foram confiscadas. Mas essa questão do abandono não é bem verdade, porque todas as fábricas ficou lá alguém a tomar conta. Qual foi o problema? O problema é que esse alguém que ficou a tomar conta não estava dotado dos instrumentos jurídicos de gestão. Isto é, uma procuração, ser proprietário, ter uma escritura pública. Então. E o que é que acontece? O Estado, quando houve a independência, começou-se a haver um fenómeno. Porque o Estado, entretanto, após a independência, fechou as fronteiras. Portanto, os que basaram, que até queriam voltar, muitos deles, já não puderam voltar. Então, o que é que aconteceu? Muitos deles começaram a enviar procurações para as pessoas que deixaram cá. E, durante algum tempo, essas procurações foram aceites. Só que o Estado também rapidamente viu que estava ali um buraco, então travou as chamadas procurações não presenciais, que não poderiam ser válidas a não ser que tivessem um visto do Ministério da Justiça. Pronto. E é aí que o Estado entra nos confiscos. E começa então a criar as tais UEs, unidades, que começou com a EMPA, a célebre EMPA, e por aí fora. Portanto, é aí que o Estado entra, ok? Agora, quando depois começam a dizer que foram mal geridas, não. Entre 75 e 74 houve ali aquele meandro ali de confusão, a 78, perdão, alguma confusão, mas depois as unidades, mesmo já com os gestores públicos, funcionavam. As fábricas funcionavam. Podiam não ser os melhores produtos, as coisas mais bonitas, mas eu lembro-me que havia a indústria ligeira, a indústria pesada e a agricultura. Eu lembro-me que, na altura, o grande problema dos gestores públicos que, na altura, foram lá colocados, muitos deles eram gestores que já eram gestores no tempo colonial e que, portanto, não estavam a gerir via procuração, mas sim via uma nomeação que, na altura, foi feita. Os grandes problemas foram de caráter económico. Porquê? Inventou-se o salário máximo. Ninguém podia ganhar mais que 29 mil qualquer coisa kwanzas. Na altura, 29 mil kwanzas no câmbio oficial eram $1.000, mas no câmbio do paralelo eram $10. É óbvio que ninguém vive com esse dinheiro. Pronto. Segundo, as fábricas precisam de peças sobressalentes. Tratava-se um processo de importação de $10 ou $5 ou $50 da mesma forma que se tratava um processo de importação de $1 milhão. E as fábricas começaram a parar pelas minhoquicezinhas de parafusos, de rolamentos, de coisitas de nada. Eu lembro-me que as açucareiras pararam por isso. Em Benguela, no Domo Grande, em Benguela propriamente dito, no Domo Grande, por aí fora. E também Bom Jesus, por aí fora. Portanto, muitas fábricas começaram a ter problemas sérios porque se tratava de um processo de importação de peças burocrático. Portanto, isto tinha a ver com o tal problema político, sim, que tivemos que pagar o preço político, que era o processo da centralização do processo da tal economia socialista planificada, que centralizava tudo num purismo que nós depois se constatou que não era possível. Queria-se planificar quantas caixas de clipes eu vou usar na minha empresa durante o próximo ano, ou quantas resmas de papel, ou quantos... Quer dizer, de facto, há coisas que é planificável. Não. Portanto, isto é a primeira questão que eu gostava de dizer, um bocadinho em linha com o que disse tanto o Carlos Figueiredo, sobre a questão de que público ou privado não é bem assim. Quer dizer, as empresas até tinham gestores e funcionavam. Não se importavam carteiras, não se importavam tambores. Havia fabricação de tambores na antiga Van Leer, que produzia tambores de excelente qualidade, tanques de combustível atrelados, montavam-se autocarros, montavam-se o Renault 4, quer dizer, tudo isso funcionava. Agora, claro que depois o que é que aconteceu? Aconteceu que nos anos 80, portanto, quando se começa o processo de privatização, que o espírito até estava, é questionável, mas é um espírito que estava de certa forma errado, porque se atribuía aos gestores, às pessoas que lá estavam e aos trabalhadores, enfim. Mas isso, e tentando responder à pergunta que é agora, se é o momento, pronto, o fenómeno, aquilo que aconteceu em 89 a 94, estamos mais ou menos no mesmo cenário. Ok, economia é diferente em termos de escala, mas o cenário é igual. O que é que falhou nos anos 80?
venderam-se empresas a pessoas que não tinham dinheiro. Então, como não tinham dinheiro, antes tinham algum dinheiro do Estado, depois deixaram inclusive a ter o dinheiro do Estado. Portanto, como não tinham dinheiro, obviamente não podiam fazer uma gestão correta. Então, o que é que falhou na altura? É que a privatização feita daquela maneira precisava de que os bancos tratassem dos projetos dessas empresas de uma ótica puramente económica. Portanto, eu devia dizer, ok, sim senhor, está privatizado, mas ao mesmo tempo está aqui um banco, apresenta o business plan, oferece como colateral ao banco esta fábrica, portanto, que é o colateral que existe, e está aqui um projeto que vai ser financiado por este banco. Pronto, e aí podemos discutir o banco, se é um banco comercial, se é um banco de tipo BDA com juros bonificados, mas isso a questão já é um pormenor. Mas falhou. Então, recebeu-se patrimónios, e ainda agora estive no AMBO, dói ver a célebre fábrica Canine da farinha ali abandonada, sem teto, sem nada. A Peclen, aquilo dói também. São unidades industriais poderosíssimas, enormes, que eu nem sei se estão na lista para ser privatizadas ou se já foram privatizadas, mas o certo é que dói ver isso. Portanto, o momento atual, o cenário que está a ser, que eu ouvi falar, porque eu não conheço os pormenores, nem sei, como disse o Severino, não se sabe que empresas é que vão ser privatizadas exatamente, mas o momento atual é muito parecido. Se fizermos a privatização só per si, sem depois haver forma de ir buscar o dinheiro necessário para que essas empresas sejam potenciadas, vamos fazer o mesmo que fizemos nos anos 90. É a mesma coisa. Vamos mudar de propriedade, os trabalhadores provavelmente vão ser demitidos e a fábrica vai continuar, se tem teto, vai acabar por ficar sem teto, sem ativos, sem coisa nenhuma. Portanto, isto tem que ser associado. Então, aquilo que eu ouvi dizer é que está-se a tentar a criar um mecanismo em que o financiamento a isso seja a partir da Bolsa. Pronto. E, de facto, em 92, perdemos uma excelente oportunidade de criar a Bolsa de Valores, na altura. Portanto, era possível. Era só uma questão de decisões legais e alguns instrumentos legais para conseguir isso. Bom, se calhar é o momento agora de fazer isso, não é? A questão é que nós já ouvimos aqui pela experiência das privatizações, e ouvimos do Sr. Miguel José Manuel, esses pequenos detalhes, como, por exemplo, registar o património, ter as contas em dia. Eu tenho um problema isso desse. Tudo acaba por adiar, anos passaram, por tirar e não os problemas lá para a frente. 20 anos passaram, a nossa empresa comprou no redimensionamento empresarial, comprou uma empresa, e o que se passa é que 20 anos já passaram, não conseguimos pôr a empresa, a propriedade em nosso nome. Qual é a empresa, faz favor? Portanto, a empresa chama-se EMOC e era a antiga Anfibar, digamos assim. Portanto, o que se passa é... O Estado... Tem reclamado? Reclamou? Sim, estamos a tratar do processo, não é? Mas temos que... Nem sei se é o ISEP, portanto, temos que reclamar. Pois, mas a questão é assim... E é possível privatizar sem ter essa questão resolvida do património? Não é possível. Não é possível. Mas, pelos vistos... A menos que há... Não, é possível, desculpe. Há uma abertura na lei, a Conservatória de Registro Predial. No que diz respeito à Conservatória do Registro Comercial, acho que isso é inócuo, não tem grande problema. Mas na Conservatória do Registro Predial há uma abertura de uma lei, mas que a Conservatória alega que essa abertura não existe. Eu, de cabeça, não vinha para falar sobre isto, de cabeça não me lembro do artigo. Mas é assim, tem que haver, sob o meu ponto de vista, nós temos mais de 500 mil propriedades para a Conservatória do Registro Predial tratar. Quando estou a falar 500 mil, porque estamos a falar não é só destas propriedades. Estamos a falar das casas dos cidadãos, das vivendas, dos apartamentos. Não, o que eu quero dizer é que o registro é o mesmo, o local é o mesmo, as instalações são as mesmas, as pessoas são as mesmas. Portanto, a menos que haja, por parte do Estado, uma decisão a dizer assim, vamos simplificar esse processo. Quem tem prova documental de que adquiriu ao Estado e pagou e tem as provas, então vai à Conservatória e de uma forma simples mete aquilo em nome dele. Isso é uma forma, e acho que há uma abertura dessas, só que a Conservatória alega que não.
Muito bem. Portanto, este é um outro assunto. O facto é que, em relação às privatizações, todos os pequenos detalhes burocráticos adiam ou, pelo menos, fazem com que o processo seja moroso, difícil e pouco atrativo. Não, a minha pergunta é se até ao dia de hoje... Pouco eficaz. Atrativo não. Atrativo é quando... então quer dizer que quando se preparam as condições, quando se prepara o ambiente para a venda. E o ambiente é bom, era isso que eu queria chegar. Não. Toda a gente quer participar nessas... Mas não está claro ainda quais são as empresas que vão ser privatizadas. Mas se me permite só dizer uma coisa. Isto focaliza um outro problema. Em relação a isto... As que vão ser privatizadas no âmbito do programa aprovado para o período 2001-2005. Ainda existem algumas. Não, estou a dizer agora. Para este futuramente, isto é uma abordagem. O ser atrativo ou não ser atrativo depende quais são as empresas que vão ser privatizadas. É uma abordagem que tem que ser melhor contextualizada. E nós não temos instrumentos que nos permitem contextualizar essa abordagem. Não há factos, não é? Eu disse-vos ali fora, de uma maneira preliminar, que estão a ser preparados os instrumentos jurídico-legais para a execução da privatização, ou seja, do fenómeno privatizador na Bolsa. Bom, mas isso é uma abordagem um pouco diferente, tem outras nuances. Mas isso é importante ser dito, era isso que eu estava a tentar dizer, seguindo o que foi dito antes. É que o que está a falar agora é criar um processo muito mais competitivo e transparente, e fazer isso em Bolsa permite isso, em que as empresas que estiverem interessadas em comprar empresas, indivíduos que estiverem interessados em investir naquelas que forem selecionadas para serem privatizadas, podem entrar num processo competitivo. E isso é muito importante. Eu diria que, dado o historial que nós temos de falta de transparência e de se aproveitar estas oportunidades que vão surgindo nas privatizações e que são depois capturadas por grupos e por indivíduos, dado esse historial, é muito importante que agora seja feito um processo transparente, escrutinado e aberto para não se cair nos vícios anteriores. É muito diferente. Senhor Miguel José Manuel, reconhece que este processo até aqui foi pouco transparente, teve uma pouca participação da sociedade civil, e se sim, porquê? Bem, isto talvez seja um problema de cariz de pendor político sobre o qual não poderia pronunciar. Sabe que quem define, quem decide é o ministro responsável pelo setor empresarial público, em decreto executivo conjunto, que subscreve com o ministro da tutela sectorial em que se insere a empresa que é objeto de privatização. Isto aí não. Na nossa abordagem enquanto ISEP, é a materialização da política de privatizações. Depois da decisão, implementamos os procedimentos para concluir o processo de privatização através do ato da escritura pública. Mas eu queria antes referir que das intervenções que eles fizeram em relação à prevalência da modalidade de ajuste direto e também da fraca capacidade financeira, não só para honrar os compromissos decorrentes do processo, mas, sobretudo, aquela responsabilidade de fazer investimentos, remete-nos para uma questão crucial, que é do perfil, da definição de um perfil melhor dos adjudicatários. Os adjudicatários são aqueles, não é, que são os beneficiários dos processos de privatização e têm que reunir algumas condições, não é? Têm que reunir algumas características. Primeiro é o conhecimento do setor. Depois, o conhecimento da atividade. A seguir vem a capacidade técnica e tecnológica para produzir um serviço, um produto de qualidade que seja atrativo para o mercado. Isto é capacidade financeira, capacidade e idoneidade financeiras para realizar os investimentos que se impõem para que ele possa desenvolver uma atividade consequente. Portanto, há aqui uma visão que é o Estado, por um lado, quer deixar de continuar a arcar com despesas, com empresas que não são rentáveis. Por outro lado, não sabemos se, e eu volto a esta questão, se nesta fase, com os bancos a cederem pouco crédito, com os empresários praticamente descapitalizados, com dificuldades em acesso às divisas, se
vamos ter sucesso, ou se, por exemplo, nos últimos 4 anos houve sucesso. Eu vou voltar muito assim, porque de todos aqui presentes, é o que tem mais experiência e mais conhecimento. Portanto, não leva mal, mas é assim que eu tenho que perguntar essas questões práticas. Não é? Portanto, se nos últimos 4 anos tivemos sucesso, e há uma outra questão que eu acho que toda a gente em casa ou no carro nos estiver a ouvir quer saber. Das empresas que já foram privatizadas, qual é a taxa de sucesso em termos de gestão, de implementação e de resposta ao mercado? É muito baixa, é uma taxa muito baixa. Tem alguma porcentagem por alto? Bem, o balanço focaliza essa taxa de sucesso, mas se circunscreve essa taxa de sucesso, ou seja, atribui essa taxa de sucesso apenas às empresas cervejeiras, a Cuca e as outras que ainda estão em processo de privatização. Essas têm sucesso? Claro. E as outras? Mas são aquelas em que a privatização agregou valor, não é? Portanto, eu tinha um coiso, e estas foram mesmo empresas privatizadas. Porque na privatização, da equação da privatização, há uma variável que conta, que tem uma variável preponderante, que é o negócio. Não é? É o negócio, o goodwill, e pode-se estimar a partir daí outros indicadores de rentabilidade ou fatores geradores de potencial de rentabilidade. Empresas são privatizadas a 100%? Como? As empresas muito rentáveis, uns exemplos que deu, são privatizadas a 100%. E porquê? A Cuca não foi privatizada a 100%. Não, era uma pergunta para me poder explicar, não é? Para a Cuca foi privatizada em 99% e o Estado tem uma golden share, 1% das ações. Um voto de qualidade. Voto de qualidade, sim, senhor. Ok. E as outras fábricas ou os outros empreendimentos do Estado, porque ouvíamos um ouvinte a dizer que depois viram armazéns, viram igrejas. O que é feito das outras? Falou-nos dos casos de sucesso, e as outras todas, o que é feito delas? As outras já estavam paralisadas. E continuam? Portanto, fruto do contexto, não é? Dificuldades estruturais e de várias ordem, condicionaram a paralisação, porque é do Estado que sustentava, não é? É do Estado que financiava. O Estado deixou de financiar e pronto. E aí vamos voltar a falar da prevalência do ajuste direto. Enquanto modalidade de privatização, de facto, o ajuste direto é negativo. Não é? É negativo para a boa execução do processo de privatização. Negativo. Até agora, esta é a constatação. Isto é real, é concreto. Muito bem. Mas nos termos da lei aplicável, nos termos da lei 10/94, a modalidade, não é? A regra geral para a privatização, a modalidade principal é o concurso público. As outras aplicam-se, o ajuste direto e o concurso limitado aplicam-se em situações excepcionais, não é? Nos termos da lei. Mas a prática é diferente. Não é? Isto depende de quem decide, não é? Depende da formulação da decisão. Carlos Figueiredo também queria opinar. Talvez voltando atrás de uma coisa que estávamos a falar, porque que aconteceu daquela maneira? Alguns autores referem que houve um período de reconversão de um grupo, podemos chamar uma classe, que incluía burocratas, gestores, políticos, de transferência de poder, passando para eles riqueza que era pública. Portanto, era quase como uma reconversão, dizer vamos manter o controle, criando a tal burguesia nacional, mas de uma forma de garantir a fidelização a um determinado grupo político. Eu acho que foi muito pernicioso esta forma como, de certa maneira, foi uma barreira à democratização, porque pode ser, é saudável haver uma democratização económica, mas se isto for feito, dizer, olha, eu passo-te isto, passo-te aquilo, tu vais manter aqui um benefício económico, mas mantens-te leal ao nosso grupo, isto vicia, seja a economia, seja a política. E já agora, a propósito do crédito, houve transferência de empresas ligadas a acesso a crédito. Houve crédito que foi dado e que... Eventualmente faz parte do crédito mal parado ainda hoje. Exatamente, porque e que havia, portanto, o tal acesso, digamos, discricionário a divisas num período em que as divisas eram escassas, ou pelo menos o acesso era seletivo.
e que havia uma grande diferença entre o que era o valor real do Kwanza e o valor oficial, e infelizmente nós começamos outra vez a resvalar para esse cenário. Isso criou realmente um grupo que tirou um benefício enorme deste acesso privilegiado a oportunidades económicas. Então, só para terminar, eu acho que parece que nós estamos agora numa nova fase, mas houve algo que o Lago de Carvalho disse que me parece muito importante, que é importante haver clareza e coerência no que se entende que é o papel do Estado agora na economia. Eu acho que não é dizer que o Estado não pode ter atividade económica. Pode estar em empresas que considere que são estratégicas e que considere que não há ainda capacidade para o setor privado nacional gerir. Portanto, acho que isso é possível. Mas é importante que haver coerência, não haver, por exemplo, o Estado a começar a criar supermercados, como vimos há pouco tempo, já depois de se dizer que íamos para uma fase em que o setor privado é que deve liderar alguns setores da economia, mas vê-se o Estado a criar supermercados e às vezes parece, e cantinas, às vezes parece que aquilo é criado para depois do investimento ser feito pelo Estado, haver alguns privados que vão tirar o benefício daquilo ser privatizado por adjudicação direta. Fica essa questão no ar, mas e já agora, espreitando também... Sim, rapidamente. Sim. Não, é rápido, é só para dizer que, por favor, não esqueças a história. Quando olhamos para os tais financiamentos e as tais vendas que foram feitas nos anos 90, a paz só foi em 2004. Portanto, então é preciso ver que neste período de 2002. tempo... Perdão, 4 de abril de 2002, perdão. É preciso ver que... Mas a liberalização começou antes, digamos, o multipartidarismo, a privatização da economia esses financiamentos que terão existido, para já de uma questão, se houve um financiamento dado por um banco e se esse banco emprestou em relação a uma determinada fábrica, agora tem que exercer o seu direito de crédito e ir lá buscar a fábrica. Ponto final. Isto é dos livros. Não é? Se está mal parado porque foi sobreavaliado, isso é outros são outros 500. Mas se o Estado emprestou para a fábrica A e se a fábrica A não pagou, vai lá buscar a fábrica. É elementar. É elementar. Agora, mas temos que também entender que primeiro houve poucos, não é? Segundo, no momento histórico não era adequado para um negócio que não fosse a cerveja de fluir da forma que... Okay. Muito bem. Deixem-me só lembrar aos nossos ouvintes que o tema de hoje, do sábado às 10h10, é empresas públicas que vão ser privatizadas. Uma das grandes preocupações, quer das opiniões que nós escolhemos antes do programa, quer as dos ouvintes, era ligada à questão dos trabalhadores. Por um lado, espera-se que haja mais motivação, mais emprego. Por outro lado, os trabalhadores antigos têm medo de ir para a rua, medo de passarem antecipadamente para a reforma. A questão do emprego, do trabalhador, do lucro, isto tudo está ligado à mesma questão da privatização. E eu pergunto, Sr. Miguel José Manuel, o que é que a lei diz sobre a questão do emprego dos trabalhadores que já estão nestas unidades e que vão ser privatizadas ou já foram privatizadas? Portanto, como é que eles estão protegidos, se é que estão protegidos? É de facto uma questão pertinente. Olha, um dos objetivos da privatização, ou seja, da política de privatizações, é o fomento do emprego. Isto está claro, isto é legal, está definido na lei, portanto, elenca um conjunto de objetivos que têm um caráter muito universal. E um deles é o fomento do emprego. Portanto, na equação da privatização, os interesses dos trabalhadores são sempre levados em conta. Nenhum trabalhador deve perder e a estratégia que está concebida para a implementação do programa 2001-2005 trata dessa questão dos trabalhadores com muito cuidado, com toda a cutilância. Mas nós temos, por exemplo, desculpa interrompê-lo, a Empresa Nacional de Pontes está há 50 e tal meses sem salário. É uma empresa que eu não sei se vai ser privatizada ou não, mas o trabalhador, quando está numa empresa que é privatizada, o novo dono pode dizer que isto não era rentável, que tinha trabalhadores a mais e que para ser rentável, meus senhores, algum de vocês vai ter que abandonar e pode começar pelas franjas, os mais
mais novos a serem admitidos e os que já estão há mais tempo próximos da reforma. E isto acaba sempre por ser mexido a questão do emprego. Ou não tem sido assim? Agora entendi melhor. Há casos em que acontece. Não é? Aconteceram vários casos destes. Mas no caso dos trabalhadores perderem os seus vínculos laborais em consequência de um determinado processo de privatização, portanto, os seus direitos creditórios têm que ser tratados, têm que ser resolvidos. Se houver salários em atrasos, esses salários têm que ser equacionados, têm que ser resolvidos. Não está paga a segurança social. Naturalmente, todas essas questões são tratadas, são cauteladas. E se houver indemnizações, e perdeu o posto de trabalho, sim senhor, tem que ser indemnizado. Ou seja, há aqui uma porta para o desemprego aumentar. Muitas vezes acontece que o novo proprietário, o novo empregador, não precisa, não é? Porque há de facto empresas que tinham um quadro de pessoal que era bastante sedentário. E como a taxa de sucesso tão pequena, falou-nos da taxa de sucesso ligada às empresas, a poucas empresas, e referiu aqui as cervejeiras, mas entretanto muitas empresas foram privatizadas. Isso quer dizer que houve também muita gente no desemprego resultando dessas privatizações. Naturalmente. Porquê? Porque houve uma disfunção em relação aos objetivos. Não é? O balanço que foi efetuado tem essa constatação clara e lógica do fraco sucesso, do fraco desempenho da política de privatizações. Porque as privatizações beneficiaram delas aquelas pessoas que não deviam, isto já foi falado aqui, pessoas sem capacidade financeira para realizar investimentos estruturais para manter a empresa a funcionar. Quer dizer que os nossos ouvintes têm toda a razão em ter receios em relação ao aumento do desemprego. Mas isto, naturalmente, e essa é uma constatação bastante... E a lei não obriga, não há nada que obrigue as empresas... Não só diz que devem manter os seus direitos. Não é? Devem ser resolvidos os seus direitos. Deixam estes que eu já fiz menção, não é? Que o direito a salário, se houver... Pode continuar. Indemnização, se houver, e outras, regularização da segurança social e outras variáveis que impliquem obrigações de Estado. Ok. Eu vou avisar aos nossos convidados aqui em estúdio que temos 6 minutos para terminarmos. Aqui o tempo é gerido com pinças, portanto não há outra hipótese. Eu tinha aqui mais 400 milhões de perguntas para fazer, porque não só por aquilo que os ouvintes debitaram, mas também por aquilo que nós ouvimos antes, e as questões estão ligadas ainda ao sucesso, questões económicas, sociais ficaram por responder, mas para que nenhum de vocês possa dizer que eu estive na Rádio Nacional e depois não me deram tempo para falar, portanto eu vou dar 3 minutos a cada um de vocês para tentarem fazer a súmula do que aquilo que gostariam de partilhar connosco, porque ainda temos de voltar a ouvir o Joel Gonçalves e ir também à redação para sabermos os títulos do jornal às 13. Portanto, eu vou começar por ouvir agora o Rui Santos. Basicamente é assim, eu até concordo que a Bolsa seja um instrumento extremamente útil para este caso das privatizações. Aliás, conforme eu referi nas nossas conversas preliminares, perdemos uma excelente oportunidade de o fazer nos anos 90, podíamos tê-lo feito e hoje se calhar estaríamos numa situação diferente. E o que eu devo dizer é que a Bolsa de Valores tem 2 características, que é o facto de nós termos chamado book value das coisas, e esse book value que depois vai dar o valor... É melhor explicar aos ouvintes o que é o book value. É o valor do arrolamento dos ativos, e passivos, mas pronto, é o arrolamento do ativo da empresa. E o arrolamento do ativo é uma coisa que tem um determinado valor. Depois temos que, para irmos para a Bolsa, tem que se criar o market value. E o market value, quando a empresa vai para o valor de mercado, isso pode, inclusive, ser inferior ao book value. Porque o market value pode estar em cima de uma empresa cujo potencial de negócio não tenha nada a ver com o seu valor de mercado. E então, isso tem que ser levado em consideração quando analisar as questões. Isso, para mim, tudo isso, cada privatização há de ser certamente um caso, e cada um desses casos terá que ter determinados critérios de privatização. Seja por bolsa, seja por ajuste direto, seja um híbrido dos dois, mantendo o Estado uma percentagem ou não mantendo o Estado uma percentagem, algures do género. De qualquer forma, em qualquer dos cenários, sob o meu ponto de vista, se não houver
um colateral, no estágio em que nos encontramos hoje, entre a privatização em si e uma injeção de dinheiro suficiente para pôr aquele negócio a produzir dinheiro, se não houver essa mistura, é melhor então até pôr só lá um segurança na porta e fechar aquilo e esperar por melhores dias, porque não se vai conseguir obter esses efeitos. Os trabalhadores estarão certamente dentro do critério de privatização de cada uma das privatizações. Ok, muito bem. Portanto, privatizar só por privatizar? Não. Esqueçam de referir esse direito. É mesmo por assim que eu ia passar. Portanto, tem 3 minutos a partir. A lei também atribui o direito de participação ao trabalhador no capital da empresa, ou no capital a privatizar. A lei atual. A lei. Até 10%. Não é? Okay. Ou então, muito mais, desde que no cômputo global da participação deles não chega, o cômputo global não chega aos 50%. Mas, geralmente, e baseando-me em casos práticos, são atribuídos direitos de participação nos processos de privatização aos trabalhadores até 10%, até o limite de 10%. Muito bem. Agora, as suas considerações finais? Bem, privatizações é sempre um tema de relevância estratégica na abordagem das questões económicas do país. Não? Sabe que as privatizações, quando são bem efetuadas, acabam por ter um impacto positivo nas estruturas económicas das sociedades, não é? Ou dos países. Melhor, a privatização é um elemento de política económica, um fator de política económica estrutural. Não é? E as políticas económicas estruturais visam, de facto, mudar a estrutura, não é? Num horizonte temporal de médio e longo prazo. E eu acredito que com as novas políticas que estão a ser concebidas, novos instrumentos legais que estão a ser elaborados, não é? para que o conceito de privatizações em bolsa se comece a realizar, e o quadro há de melhorar, o quadro económico há de melhorar, os benefícios para o país, para as famílias, para os trabalhadores e para a sociedade, os benefícios serão muito maiores. Muito bem, muito obrigado. Para terminarmos, e para não terminarmos como começamos, Carlos Figueiredo, também as suas considerações finais. Para dizer que, pronto, eu reconheço que sou aqui no grupo a pessoa que está mais fora desta temática, mas que é importante dizer que as privatizações são uma questão de interesse público, e é nessa perspectiva como vejo aqui. Portanto, todos os cidadãos têm interesse em que aquilo que é a riqueza do Estado não seja desbaratada, como já vimos acontecer, e, portanto, isto tem que ser conduzido, este processo tem que ser conduzido no sentido do interesse público. Esta questão dos trabalhadores é muito importante. Por um lado, as pessoas têm que entender que uma empresa não pode manter trabalhadores se não gera riqueza para os pagar. Isto não pode se manter interminavelmente, ter pessoas que não produzem, mas recebem salário, e, embora entendemos que as pessoas estão preocupadas com isso, mas tem que haver um mecanismo que proteja as pessoas, mas não à custa de manter empresas fictícias, no sentido que são empresas que não produzem, mas que têm pessoas que estão ali a não fazer nada. Um outro aspecto que queria realçar é que a equipa que foi posta à frente deste processo, o Manuel Júnior, a senhora do Mercado de Capitais, não me recordo agora o nome, desculpem-me o lapso, são pessoas que oferecem alguma garantia, são pessoas que são técnicos, são respeitados no seu domínio, mas eu queria alertar que, dado o histórico que nós temos de captura do interesse público por pequenos grupos privados, que é muito importante disto ser feito assegurando a transparência e assegurando que há um escrutínio público. E, de facto, o fazer isto em bolsa pode, em parte, assegurar isso. Muito bem. Eu agradeço a presença aqui dos nossos convidados. Lembro uma vez mais, Miguel José Manuel, Departamento de Privatizações do Instituto Setor Empresarial Público do Ministério das Finanças, Rui Santos, gestor de empresas e contabilista
Angola, Carlos Figueiredo, engenheiro agrónomo e membro do Observatório Político Social de Angola, OPSA, e da ADRA. Lembro também que ao longo desta emissão tivemos várias participações, nomeadamente dos nossos ouvintes, José Chiloia de Lubito, o Florindo Janguelo do Andulo, Manuel José de Luanda, Obedi Tomás também de Luanda, da Lunda Norte Domingos Rosa da Quissama, também de Luanda, o Ismael Paulino, o Fernando Solinho do Namibe, também o Pedro Chumbaca do Andulo, Aurélio João de Benguela, Elísio Mateus da Lunda Norte, o Bernardino Catanga do Bié, o António Chipinda do Kwanza Sul, o Manuel José, outro de Luanda, o Chilungo de Benguela, o Fortunato Canjamba da Lunda Sul, o Edson Vaz e o Isaac de Francisco, o Edson Vaz da Willa e o Isaac Francisco de Malange. Ainda o Zacarias Isabel da Lunda Norte foi o nosso último ouvinte. Agradeço a todos, um a um, e também aqueles que não participaram, mas estiveram aí desse lado a ouvir-nos. Na ponta final, como sempre, vamos ouvir a resenha, o resumo daquilo que aqui foi dito pelo Junoel Gonçalves. Então, neste dossiê há já vários consensos à escala nacional. O primeiro decorre da orientação geral da economia de Angola desde há bastante tempo, que é a orientação para a economia de mercado, ou mais concretamente dizendo, para a economia capitalista, que é a única que existe no mundo, não só o mundo atual, mas desde há centenas de anos para cá. Num dado momento, alguém colocou em alguns países outros rótulos à economia e aos regimes, mas, de facto, o regime económico, mesmo nesses países, era de caráter capitalista, só que a propriedade era estatal. Funcionava com base em empresas, com base no pagamento de salários e com base na busca de lucros. Estes elementos têm sido mantidos desde o fim da Idade Média Europeia. Agora, estas orientações podem, sem dúvida alguma, dar lugar a várias formas de aplicação. O capitalismo pode ser mais ético, mais preocupado socialmente, ou menos ético e nada preocupado socialmente. E nisto, temos uma grande diferença. As atualizações que foram feitas nas orientações económicas do país há um ano para cá apontam então para a necessidade de refazer do ponto de vista ético as orientações e regras fundamentais. É daí que a privatização aparece como um elemento lógico, natural e que necessita de ser regulado. A palavra regulação é aqui muito importante, porque uma economia desregulada é uma economia do salve-se quem puder. É uma economia onde os mais fortes vão aumentar a sua riqueza e, naturalmente, vão provocar, então, mais pobreza na base. O segundo elemento de consenso é que as privatizações têm que ser feitas de forma muito transparente. Quer dizer que não pode haver adjudicações diretas, tudo tem que ser feito por concurso. E não é de excluir que, para garantia suplementar, sejam necessários, em vários casos, ou em alguns deles pelo menos, presença de observadores internacionais. Isto já foi levantado em muitos países. Não é nenhum atentado à soberania nacional, é como nos processos eleitorais, é como garantia suplementar de credibilidade. E também é importante porque muitas das privatizações, dado o déficit de capital, vão necessitar de capital internacional. Aqui há então necessidade de conjugar, verificar se há capital nacional disponível para fazer esse acordo empresarial, esse acordo de privatização com capital de várias origens. E, enfim, já falámos na regulação, mas vamos insistir, o Estado pode ter duas funções aqui. Uma delas é participar na criação de empresas mistas e essa aí é obrigatória, não se pode fugir dela, é a criação de agências reguladoras sérias, competentes, e quando eu digo sérias, é compreendendo pessoas que realmente vão se conduzir como reguladores e não como pessoas que vão buscar novos privilégios. Este quadro aparece muito para quem estuda ou para quem ensina economia numa trajetória que vem desde há bastante tempo, desde a década de 70 mais ou menos. Porque até então, e desde as primeiras formulações económicas no século XVIII, havia um dogma segundo o qual a propriedade era um elemento absolutamente decisivo na economia. Era um dogma tanto dos liberais, que achavam que todas as economias tinham que ser dirigidas em termos privados, porque isso é que dava dinâmica, isso é que garantia a acumulação e distribuição da riqueza, o que era mentira,
em muitos casos permitiu foi grandes concentrações de riqueza, e nós verificamos que essas concentrações de riqueza baixaram um pouco no meio do século XX, mas agora subiram todas de novo e estão como estavam no começo da Primeira Guerra Mundial ou antes dela. E, por outro lado, havia também o dogma marxista de que toda a empresa tinha que ser estatal porque era empresa do povo, era empresa pública, também era mentira. Eram empresas que beneficiavam muito, até criaram uma classe designada como nomenclatura, beneficiava muito os agentes do Estado que lá estavam. De forma que, nas modernas teorias económicas, estou a dizer no plural, porque isto é quase consenso também, não há que optar entre uma e outra. Há que coordenar a empresa pública e a empresa privada. E há que verificar se a empresa mista também não é uma grande solução, ou pelo menos um grande apoio dentro do tecido económico. De maneira que tudo isto significa que a privatização pode ser um grande fator de modernização económica do país e, se for possível, é importante sublinhar este aspecto, se for possível, as empresas que venham a ser privatizadas sejam acompanhadas de um processo em que haja desenvolvimento do mercado. Desenvolvimento do mercado significa aumento do poder de compra da população e iniciativas em outros setores que sejam não tradicionais até aqui. Ouvimos então um resumo do que aqui foi falado, com outras pitadas do João Gonçalves. Já na ponta final deste sábado às 10h10, vamos até à redação central, ao encontro do Estevão Borges. Estevão, vai sobrar para ti 1 minuto e meio para os títulos do Jornal de Sábado. Bom dia, Cristiano Barros. Os títulos do Jornal de Sábado neste dia 19 de maio de 2018 passam pelos seguintes. PCA da Infrasat anuncia que o Estado angolano já começou a receber as compensações espaciais das telecomunicações da Rússia, resultado do programa contratual da construção do Angosat 1. No Jornal de Sábado, o resumo do programa Sábado 10h10, que abordou a questão das empresas públicas que vão ser privatizadas. Para já, uma ideia marcou as conversas. A privatização traz valores à economia. Angola e Estados Unidos da América mantêm relações diplomáticas há 25 anos. Segurança, educação e saúde são os setores bonitos desta cooperação, diz a embaixadora Nina Maria Fait. Zeca Moreno, Dom Caetano e Belmiro Carlos assumem intenção de suceder Massano Júnior da liderança da UNACA. Cuba decreta 2 dias de luto nacional em homenagem às vítimas da queda do Boeing 737. No acidente morreram 107 pessoas e há o registro de 3 sobreviventes em estado crítico. Essas são as grandes marcas do Jornal de Sábado neste dia. Cristiano. Muito bom dia, um grande abraço, muito obrigado por estes títulos do Jornal de Sábado às 13h em antena, e aproveito para dizer que toda a equipa que trabalhou para si e agradece o carinho da sua audiência, o Pedro Manuel, o Mendes Jacinto, o Dário Castro, o Romão Ferreira, a Paula Simons, a Rita Nogueira, o César Manuel, o António Clara, ainda o Cristiano Barros. Um bom dia, um bom sábado, e fiquem com Kwanza Burro, de Matias Damasio. Fiquem bem. Maria não conhecia dólaré, era tudo por amor e quando se amava se davam flores. No tempo do Kwanza Burro, nosso saudoso Kwanza obediente, só bastava 50 cimbeu pra comprar piteu. No tempo do Kwanza Burro, Gasparito não era ambi, se comprava na loja do povo e o povo comia. Se comprava na loja do povo e o povo comia. E na carta 50 cimbeu. Hoje o Kwanza ficou esperto, mamauê. Na carta do pedido agora embora dólar, vamos parar aonde, mamá? Hoje o Kwanza ficou esperto, mamauê. Maria não quer flores, quer embora e desce Veracruz. Vamos parar aonde? Só me resta chorar e mamauê. Só me resta chorar e mamauê. Só me resta chorar e mamauê. Só me resta chorar e mamauê.
Mais velho é quem tinha mais idade. Hoje é quem tem boracumbu, jabaculé, famoso papete. Candengues de 20 anos dando dreguelhês em cotas de 40. É só na Mangolé, é só na Mangolé. Agora na carta do pedido estão pedir muitas coisas, mamã. Sapato, sola seca, carrada de areia, parabólica com 6 meses adiantados, panos do Congo, cerveja do estrangeiro, ser nacional esborancorado, televisão de 60 polegadas, chinês para vedar terreno de 20 por 40. Só me resta é chorar, ai minha mãe. Só me resta é chorar, mamãe. Só me resta é chorar, mamãe. Só me resta é chorar, mamãe. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. São 12h01. Na sequência, acompanhe já a seguir Cantares da África com Sebastião Lino. Cantares de África. Os ritmos e as vozes do continente berço da humanidade na Rádio Nacional de Angola. Boa tarde, programa Cantares da África, Rádio Nacional de Angola, 12-13, ao sábado, com Neves Augusto, Sebastião Lino.